Vamos salvar vidas e transformar territórios ou não? Essa transformação vem através de pessoas. Não é através de bloco, não é através de cimento. Essa transformação são vidas sendo transformadas. Você quer ajudar a igreja do Senhor a expandir? Não é construindo igreja grande, é salvando mais gente. Você quer fazer com que o evangelho alcance outros lugares? Não é enviando mensagem, é alcançando mais corações. Vocês querem salvar 5 pessoas esse ano ainda? Então coloque 5 nomes no papel aí. Até o culto da virada, se você tiver fé, essas 5 vidas que você colocar, elas podem estar aqui servindo ao Senhor. Vocês lembram que na última escola de líderes, antes de acabar o propósito, Vinícius já estava aqui, Vanderlei já estava aqui, Tatiane já estava aqui. Então a gente pode sim fazer com que Deus salve pessoas, mas Ele está esperando o nosso movimento, amém? A reunião da célula. A primeira coisa que a gente tem que entender então é que célula não é um grupo de fofoca, não é um grupo fechado, e ela tem um propósito específico, que é atrair a presença de Deus e atrair pessoas. Nós aprendemos aqui então que a célula não é um grupo fechado de pessoas, não é um grupo seletivo da igreja, e ela não tem um propósito diferente de atrair a presença de Deus e atrair a presença das pessoas. O primeiro convidado para a sua célula que você vai liderar e o primeiro convidado para a célula que você vai participar é a presença de Deus. Ele é o convidado indispensável para a célula. Na célula pode faltar pizza, pode faltar canjiquinha, pode faltar violão, pode faltar qualquer coisa. Vocês podem sentar no chão, mas não pode faltar a presença de Deus. Ela é indispensável. Se vocês se reunirem, tiver comida, música, sofá, ar-condicionado e não tiver a presença de Deus, não é uma célula. Vamos ativar então? Diga assim, eu sou um líder. Estou aqui para conhecer mais sobre a visão e para fazer a diferença nesse tempo. Aplauda o nome de Jesus, sacode a poeira, joga a preguiça para longe. Oh, glória. A presença de Deus é indispensável. E o entusiasmo e o testemunho também é para salvar vidas, amém? Como atrair a presença de Deus então? Preparando o local da reunião. O ambiente adequado, seguro, acolhedor para as pessoas e que atrai a presença de Deus. Olhando para a apostila, tem aí o como preparar um ambiente adequado. Aí o seguinte, vamos lá para alguns desafios que você pode encontrar. Você pode encontrar uma célula de adultos e de jovens com a presença de crianças. Você tem que saber como se comportar numa célula que tem presença de crianças. Elas não podem distrair a reunião, nem fazer com que os irmãos percam o foco da reunião. Então, toda célula que tiver crianças, nós precisamos preparar um ambiente adequado para que as crianças fiquem. O pastor está trabalhando para abrir uma célula de jovem, uma célula de crianças, o quanto antes. Para quê? Para que os pais possam passar pela célula de criança, deixar os seus filhos e seguir para a célula que ele faz parte. E depois busca essas crianças lá. Por quê? Porque as crianças também precisam ser ministradas. E porque o ambiente da célula precisa ser um ambiente de atenção total naquilo que nós estamos lá fazendo. Vamos lá. Como preparar o ambiente? Você que é um anfitrião, ou vai se tornar um anfitrião, você é responsável pelo preparo desse local. Você é responsável por fazer esse ambiente estar atrativo para as pessoas e atrativo para isso. Como esse ambiente estará atrativo para Deus? O anfitrião, a pessoa que vai preparar o local, ela precisa encharcar esse local de oração, de adoração, de honra, de reverência, para que Deus queira estar nesse local. Então, é de responsabilidade do anfitrião preparar o ambiente.
Você que vai ser um líder dessa célula, um cooperador dessa célula, você tem que chegar mais cedo nesse local também. E não é para ficar jogando no telefone, não é para ficar usando o celular, não é para ficar falando sobre futebol. É para chegar lá e ficar em oração para atrair a presença de Deus naquele local. Você chega na sua célula antes de todo mundo, não é para bater papo. Você chega lá para organizar e para atrair a presença de Deus. Então preste atenção. A presença de Deus é indispensável. E você é responsável por atrair essa presença. Amém? A segunda coisa é, esse ambiente tem que estar atrativo às pessoas. E você, como líder, tem que prestar atenção nesse lugar. Vamos lá. Se esse lugar tiver com cheiro desagradável, estará atrativo às pessoas? Se tiver barulho nesse local, tirando a atenção, estará atrativo às pessoas? Numa casa que vai ter uma célula na varanda e na parte de dentro está passando um jogo de futebol, uma novela em voz alta, ou alguém ouvindo uma seresta, um pagode, um sertanejo, é um local que atrai a atenção das pessoas? Então é preciso ter muito cuidado com esse local. No local onde estiver a célula, não é permitido que esteja acontecendo um outro evento, uma outra reunião. Se você não é o dono da casa, você é o filho, você mora nessa casa, mas se você recebeu a célula lá e nesse dia sua mãe, por algum motivo, quiser fazer alguma coisa lá, conversa com ela, tenta resolver. Se ela mantiver a intenção de fazer qualquer outra coisa que atrapalhe a sua célula, procure o seu líder, mude a célula de lugar. Porque não é saudável ter uma outra reunião no outro ambiente e uma célula acontecendo aqui. Não é saudável você estar aqui e o seu irmão estar assistindo o jogo do Flamengo, gritando, xingando no outro ambiente. Parece besteira o que eu estou falando, mas se está na apostila, é porque a igreja central já passou por essa dificuldade. Provavelmente ela deve ter enfrentado também aqui pais que queriam fazer a célula em sua casa e botaram os filhos em outro ambiente com som de desenho em voz alta. Então, não é permitido, porque o ambiente tem que estar atrativo às pessoas. Tá? Alguém já participou de uma célula que o ambiente não era atrativo? Eu já. Eu já participei de uma célula, Alfredo sabe, né? Alfredo foi por proposta ali. Os irmãos ficaram assistindo o jogo do Flamengo. É um absurdo. Então, assim, a gente precisa repensar mesmo. Tá? Outra coisa, você que vai estar participando dessa reunião, você é responsável por ajudar essa pessoa. Se você percebeu que tem um cachorro ali que atrapalha, que tem um irmão que atrapalha, que tem barulho de moto demais, barulho de carro demais, algum tipo de ruído, você como líder pode chegar para ele e falar ao pé do ouvido, olha, na próxima reunião vamos tentar evitar isso aqui, porque eu vi que tirou a atenção do pessoal, eu vi que foi ruim, a gente perdeu a atenção do povo. Então, fazer com que o ambiente fique atrativo às pessoas também é muito importante. As pessoas, depois como prepararam o ambiente, lá no parágrafo 3, os participantes da célula precisam se sentir à vontade no ambiente. Os assentos devem ser distribuídos a modo de facilitar a interação de todos. Como? Círculo, não é isso? Para que todo mundo se veja e possa olhar um na face do outro, nos ambientes que é possível, tá, gente? A gente sabe que tem células acontecendo em apartamento que não dá para fazer um círculo, mas a gente se organiza na medida do possível para que todo mundo se veja. Outra coisa, deixe sempre preparado um aparelho de som. Pode faltar um instrumentista, nem todas as células terão um violão. Use um CD, isso aí é para a célula da Tatiane, da Fabiana, da Zildete, a galera mais madura, o resto aqui não sabe o que é CD, eu acho. Então a célula do pastor, a galera tá botando CDzinho lá no CD Play e tal. Aqui a galera usa Spotify, YouTube, a galera tá, né, no Bluetooth aí. Então pode ser o som da televisão ali, né? Tá rolando já? Vocês são modernos assim, mano? Tá rolando YouTube lá já? Alexa, meu, a tecnologia, vai. Então, caso não tenha um instrumentista, pode ter um louvor mecânico, amém? O lanche normalmente é planejado por uma pessoa da célula. É bom também esse ambiente já estar organizado, com copos descartáveis, utensílios descartáveis, guardanapo, tudo já prontinho. Isso aqui a gente está falando de preparação da célula, beleza? Próximo slide, Ana. A reunião da célula presencial. Eu vou pedir para você anotar quais são os tempos que nós estamos usando.
Ó, a reunião da célula, na sua apostila está escrito assim, ó. A reunião de uma célula é composta basicamente de 6 partes, com uma duração de 2 horas, não está aí? Nós alteramos para 1h30, não são 2 horas, tá? Então, a primeira coisa aí, como nós estabelecemos o nosso padrão: boas-vindas, lanche e comunhão. Nós estamos começando a célula com lanche, pode ser no final. Você, líder, dentro do seu grupo, pode estabelecer qual é a melhor solução. Por que que eu faço no início? Porque é sexta-feira, as pessoas se atrasam, trânsito, naquela rotina, então a gente vai deixando o lanche para o início, porque a galera não perde a reunião, ela vai chegando ali no andamento do lanche, tá bom? Mas vocês vão estudar qual é o melhor formato para vocês. Então, esse momento de boas-vindas, lanche e comunhão, na célula é de 25 minutos. Coloca aí, esse primeiro momento, 25 minutos. Depois você tem uma oração inicial de 5 minutos. Depois você tem um louvor, 5 minutos. E a orientação é ministrar o louvor do último louvor do culto de domingo. Ok? Porque a gente terminou o culto com aquele louvor, você começa a célula louvando e trazendo a memória, porque a pregação vai ser a mesma do culto. Então a gente já traz a memória como é que foi o culto. Depois desse louvor, tem o quebra-gelo, dinâmicas, 10 minutos. Depois você tem a ministração e a facilitação, que dura 30 minutos. Percebam que esses 30 minutos não é para uma pregação, não é um monólogo. Esses 30 minutos é para uma interação, é para um bate-papo. Vocês vão entender como é que faz isso, com perguntas inteligentes, gerando nas pessoas o interesse de opinar, compartilhar. E esse é o legal da célula: conhecer e descobrir o que cada um recebeu a respeito daquilo que foi ensinado. Então, é muito legal. Sexto, oração final e desafios práticos, metas. A oração final ali, fazer o apelo, saber se tem não crente na célula. Toda célula tem que ter um não crente, na minha opinião. Se a célula só tiver os crentes ali, é porque a gente não evangelizou, a gente não convidou da maneira que deveria. Amém? Que a gente teve 7 dias na semana para trazer alguém que não conhece Jesus. E nessa célula tem 7, 8, 10 pessoas e ninguém trouxe um, pelo menos, é porque a gente fracassou nessa semana. Preste atenção. É para ganhar vidas, transformar territórios. Outra coisa, depois da oração final, desafio prático, né? Deixa uma meta para a galera. Vamos viver assim? Vamos entregar tudo para Jesus? Vamos ser um discípulo vitorioso? Lembra? Vamos andar na visão espiritual e não carnal? Vamos ser influenciados pela questão positiva do espírito e não pela carne? Lembra da influência do domingo passado? Deixa o desafio para a galera andar na influência do espírito e deixa uma meta. Movidos pelo Espírito então, influenciados pelo Espírito então, domingo você vai levar 2 convidados para o culto de domingo. É isso que você, líder, é isso que você, membro do corpo de Cristo, tem que fazer na sua célula. Instigar pessoas, desafiá-las a fazer aquilo que Deus nos confiou a fazer. Amém? E por fim, avisos e programações da igreja e finalizar pontualmente ali 1h30 depois que você começou. Se você tiver dificuldade, quando você começar a célula, a minha célula começa às 8 horas, se você tiver dificuldade, coloca o cronômetro. Agora, falando um pouco sobre cada questão dessa, já que eu passei o tempo, faltou tempo, ministração 30 minutos, a oração final, desafio e metas, 10 minutos ali no final, e o aviso e programações, mais 5 minutos. Fechou, convidando a galera para trazer a gente para a igreja, vamos multiplicar, vamos salvar vidas, aplaudo o nome de Jesus, e fechou. Vamos lá, lanche e comunhão. Lê para mim, Zildete, em voz alta, por favor. Ao chegarem, as pessoas devem encontrar um ambiente informal e acolhedor. Poderá acontecer tanto no início como no fim da reunião. E é importante que seja um lanche simples, prático, que gere alegria e não peso. Isso, vamos lá. Lanche e comunhão. O início da célula não pode ser algo engessado, a galera tem que estar confortável, a galera tem que estar à vontade.
líderes que estão aqui, vocês convidaram não crentes, pessoas que não são da igreja, proponham um ambiente onde os da casa cumprimentem os de fora, interajam com os de fora, se interesse pelos de fora. Evite, você que é líder, que vai para uma célula, conversar com as mesmas pessoas que você já conversa na igreja, já conversa no final do culto. Faça a diferença na vida de alguém. Proponha uma conversa, conheça as pessoas. A célula é para isso, é para gerar relacionamento entre os irmãos. E o momento de comunhão é o melhor momento para abrir esse ambiente. Então, tem que ser um ambiente leve, descontraído. Tem que chegar lá, as pessoas têm que encontrar um ambiente informal e acolhedor. Não pode estar todo mundo sentado, com cara amarrada. Entendeu? Tem que estar um ambiente favorável à interação. Pode ser no final ou no início. E é importante que seja simples, prático, que gere alegria e não peso. Falha das células em alguns momentos. Fazer banquete toda a célula. Depois de 1 mês, 2 meses, os irmãos estão reclamando. Ninguém me ajuda, ninguém faz, eu peço e ninguém contribui. Porque fica tentando fazer banquete toda vez. Como que você faz o lanche e comunhão da célula? A célula, é nós 5 aqui, os trabalhadores. Urt, o que você pode levar hoje? Um bolo da padaria. Michel, o que você pode levar hoje? Posso levar uma garrafa de café. Você pode levar hoje? Eu posso levar um pão de doce com salame dentro. Gente, você pode levar hoje? Eu posso levar um suco de manga. Eu vou levar... Pronto, fecha com a célula. Entendeu? Não é para a gente gastar R$200, pedir pizza, salgado, torta toda vez. É para a gente gerar comunhão. Eu gosto de cozinhar, eu vou preparar um caldo. Pô, que maravilha. Irmãos, eu vou preparar um caldo. Você pode doar algo? Faz o caldo. Mas não pode ser algo muito grande toda vez, porque eu estou vivendo célula sem parar há quase 5 anos. E todo mundo que cuidou da comunhão, que foi por esse lado, abriu o bico rapidinho. Abriu o bico e assim, ficou cansado e começou a olhar para os irmãos de cara torta. Todo mundo tem dinheiro todo dia? Vocês entenderam? Eu já falei para minha esposa e para quem cuida para mim. Primeiro assim, gente, se tiver que botar uma garrafinha de café com um biscoitinho, creme crack, coloca. Não se preocupa com esse banquete, vocês estão sofrendo. Entenderam, gente? Faça o melhor, como se fosse para Deus. Mas se não der, prepare o ambiente. Deixe lá algo. Mas eu quero dar um testemunho. A gente não está falando de uma igreja miserável. A gente não está falando de uma igreja que vive escassez financeira. Eu sei que todo mundo aqui, se fizer um pouquinho de esforço, mesmo que seja no cartão de crédito, pode pelo menos em uma célula, que são 4 no mês, ofertar algo para essa célula. E não vai pesar para ninguém. Se você fizer uma vez uma oferta para sua célula, não vai te pesar. Você lancha mais de uma vez por semana. A gente está falando de você ofertar algo para propor um ambiente agradável. Tá bom? Então, não vá pelo caminho errado. Peça ajuda aos irmãos, prepare esse lanche e vai ser uma bênção. Agora, sobre o quebra-gelo. Passa aí o slide. Quebra-gelo. No quebra-gelo, a gente vai usar quantos minutos eu coloquei aí? 10 minutos. Lê para mim em voz alta, Cleiton, os 2 tópicos aí, por favor. É muito importante, principalmente para gerar interação entre as pessoas, porém deve ser proposto de maneira a deixar as pessoas à vontade e nunca em situação de constrangimento. Características. Não é um jogo, é uma atividade que ajuda as pessoas a tirar a atenção de si mesma para sentir a vontade com os outros. Concentrar todos os participantes em um assunto central. Quebrar a hesitação inicial que cada pessoa tem para falar abertamente. É preciso cuidar para não expor detalhes da intimidade de alguém. Então, o quebra-gelo é para fazer com que os de fora, que a gente está alcançando todas as células, se sintam confortáveis. Porque, por exemplo, começou o lanche. Um irmão conversou com ele, o outro conversou também, o outro brincou um pouquinho, serviram um lanche na mão dele, deram um suco e tal. Ele está começando a ficar confortável nessa célula. Mas quando começar a reunião, ele ainda vai estar constrangido, talvez ainda vai estar coagido. E qual que é a maneira de terminar para deixar esse cara à vontade? Um quebra-gelo. Então, como que é um quebra-gelo? Nunca comece pelo visitante. Imagina,
Você é novo na turma. Imagina se eu começasse aqui a dar o microfone para a Isabelle aqui. Só de falar Isabelle agora, ela já pensou assim, meu Deus, agora eu? Não. Vocês entenderam? Esse é muito real. Por isso que eu falei, fala para mim, Everton, fala para mim, Zildete, fala para mim, Cleito. A gente tem que ter cuidado com os que estão chegando para não botar uma pressão desnecessária neles. Então, o quebra-gelo é para a gente pegar a turma que está engajada e fazer algo para propor uma interação e encaixar essa pessoa no nosso meio. Porque nesse momento da dinâmica do quebra-gelo, pode ser um ambiente de descontração, pode rolar risada, pode rolar um ambiente legal, e essa pessoa vai relaxar. A tensão vai embora. Então o quebra-gelo é para isso, é um aquecimento para o ambiente ficar mais relaxado. Então esse é o quebra-gelo, vai durar 10 minutinhos. Você vai propor uma dinâmica que começa com os de casa e vai envolvendo todo mundo. No meio você coloca o visitante, ele nem percebeu, girou e vamos embora. Tá bom? Esse é o quebra-gelo. Próximo, louvor e adoração. Então esse momento de louvor é para adorar o nome do Senhor mesmo. O louvor é para ele mesmo, não é para o visitante. É um louvor para adorar o nome do Senhor, é para ajudar a atrair a presença. A gente tem 5 minutos, é o último louvor. Aí na minha célula tem um responsável, na célula do Everton tem outro. Em cada célula que tem ministro que toca, a gente designou esses caras como referência. Talvez a sua célula não tenha. Então o que você vai fazer? Designar o aparelhozinho ali, você vai ficar como DJ, vai colocar o louvor, pede a galera para fechar os olhos, quem sabe adora junto comigo. Outra coisa muito importante, você é de casa, amém? Sim ou não? Você é de casa aqui, não é? Seu visitante é de casa? Se você, no momento do louvor, ficar de boca fechada, como que o visitante vai ficar? Então é importante que você adore. É importante que você atraia essa presença, que você crie esse ambiente para deixar esse cara confortável para adorar junto com você. O que a gente vê de vez em quando? Os de casa, no ambiente de adoração, de boca fechada e braço cruzado. Parece que eles estão até na igreja. De vez em quando os meninos que estão no louvor, eles acham que vêm com mais facilidade. Alguns adorando e os outros assim, indiferente ao que está acontecendo. Então, no momento de louvor na célula, tem poucas pessoas, não tem? 8, 10. Imagina se só o cara do violão, se só uma pessoa estiver adorando. Alegria, adoração, joga esse ambiente para cima, amém? Amém ou não amém? Amém. Beleza. Depois, o compartilhar. Aí, a gente botou 30 minutos. Preste atenção. Dicas, conselhos, a gente vai aprendendo. Você é líder, sendo treinado, capacitado para desenvolver o seu chamado. Você é responsável por influenciar pessoas de forma positiva. Na hora do compartilhar, preste atenção. O pastor já falou, não é hora de testemunho. É hora de testemunho. É hora de contar aquilo que Deus está fazendo de bom. Se for para seguir um exemplo, siga os bons, porque os ruins já têm muita concorrência. Nesse compartilhar, nas outras células, a gente tinha até medo de perguntar ao irmão, tipo assim, e Deus, irmão, o que fez na sua vida essa semana? Deus não fez nada. Irmão, vai matar o visitante, ele vai embora. Ele falou, eu achei que eu ia receber, esses varão tão mal, quero não. E varão, como é que tá? Rapaz, pedi um emprego, o diabo tá furioso, minha mulher me bateu, o carro quebrou. Não é hora para isso. Palavra e compartilhar. Irmão, desculpa, a gente sofre. Procura o líder da célula, no final da célula, e conta para ele qual é o sofrimento e pede oração. Se for para levantar a mão, é para contar bênção, contar vitória. Está precisando de oração, pede o líder. Se for algo muito, muito específico, individual, o líder, para ele contar para o pastor. Agora, se for, meu filho está enfermo, acaba a reunião, lembra lá das orações no final da célula? Estou até antecipando. Nessa hora eu falo, eu queria pedir os irmãos para orar pelo meu filho que está enfermo. É o final da célula. Ali a gente ora pelos enfermos, pela porta de emprego, por cura, por uma porta nova, por um julgamento, qualquer coisa que você queira oração. Se for algo muito específico para te expor, aí não expõe ali. Pede o líder que está sendo treinado para pastorear você
e ele vai compartilhar com o pastor e a gente vai entrar em oração por sua vida. Outra dica. Cara, eu sou líder. E quando eu peço para os meus líderes em treinamento compartilhar algo, eu espero que eles tenham algo para compartilhar. Então é o seguinte, alguém vai estar facilitando a sua célula ali, ou até mesmo você. Em algum momento, você vai falar assim, cara, o pastor falou sobre um discípulo vitorioso que ele influencia de forma espiritual, ele vive de forma espiritual e ele não se deixa moldar pela influência carnal, ele não vai pelo padrão da maioria, ele segue uma visão. O que você sabe sobre isso, Laudeci? Nessa hora é para ele compartilhar algo positivo desse tópico. Não é para ele mudar, não é para ele ir para outra coisa, é para ele falar desse tópico, porque o facilitador, ele vai dando as oportunidades para ele ir encaixando a mensagem que ele quer entregar. Então é muito importante vocês que estão aqui sendo treinados estarem ligados naquilo que está acontecendo. Vocês vieram no culto domingo, vocês prestaram atenção na pregação, Deus falou algo com vocês, nessa hora você fala, cara, nessa hora que o pastor pregou, cara, eu senti muito no meu espírito, eu lembrei de quando eu andava com os meus amigos e eu fazia tudo que era errado, mas cara, o dia que eu conheci Jesus, comecei a andar com a galera da igreja, me levaram para minha vida mudou, é a hora de falar isso, é hora de empolgar as pessoas com uma boa notícia, amém? Esse é o evangelho. Oração, a oração final ali, que no nosso cronograma é oração final, desafios práticos e metas. E aí, aquele momento, se tem não crente, é a hora de ter um apelo. É a hora de convidar as pessoas que estão na célula para tomar uma decisão. Outra coisa importante, talvez vai estar lá na frente, mas eu já vou antecipar. A célula não é um lugar para o ímpio se sentir confortável. Preste atenção. A célula não é um lugar para o cara frequentar ela o mês inteiro, o ano inteiro e não tomar uma decisão. A célula não é para esse cara vir para cá, sair, voltar, beber, fumar, fazer o que for e viver um ano assim na sua célula. Não é assim. A célula é um lugar que ele vai conhecer Jesus, mas depois de 3, 4 reuniões, o líder, vocês que são líderes, tem que trocar uma ideia com esse cara e falar assim, cara, e aí? O que falta para você se render a Jesus? Tem alguma coisa te impedindo? Tem que ter isso, porque a célula é para ganhar gente, amém? E se a gente não tirar essa pessoa da zona de conforto, ela vai pensar assim, pô, eu gosto da célula. Não, eu vou lá, pô, é maneiro, a gente come, a gente ouve louvor e tal, e tá tudo certo. Não é isso a célula. A célula é para salvar pessoas, tá? Então, nessa oração final, você vai fazer um apelo. Aí, você, se for liderar, sente no espírito como fazê-lo. Aquela oração. Existe alguém no nosso meio que viveu até hoje, sendo influenciado de forma carnal, mas hoje decide receber a influência do Espírito, está ouvindo no seu coração, está sentindo queimar agora. Eu queria te convidar, como Josué, declarar que você vai servir Jesus perto da sua vida. Tem alguém no nosso meio aqui, aí faz o círculo, fecha os olhos, o cara do violão está ali, ou você botou um louvorzinho no final, e vai fazer aquela oração, pai, eu quero que a gente apresentar essa turma e tal. E se tiver alguém no nosso meio, eu gostaria de te convidar a vir aqui, eu quero orar por você. Aí você faz esse convite, não tenha medo, não tenha vergonha. Veio alguém, orou por ele, abençoou ele, volta ele para o círculo. Não teve ninguém, aí você pergunta. Existe alguém que quer uma oração específica? Enfermidade, trabalho, alguma situação? Vem para o meio, ora pela pessoa, depois ela volta para o círculo de novo ali. Isso em 10 minutos, ok? Aí o seguinte, encerra falando do desafio. Abra suas mãos, abra seus olhos. Pessoal, nós falamos sobre viver de forma, a ser influenciados de forma espiritual, de forma positiva. Queremos ser essa influência também para as pessoas. Eu quero convidar vocês a um desafio, então. Hoje vocês têm uma meta, vocês vão sair daqui, hoje é sexta-feira, hoje é quinta. E domingo, vocês têm que influenciar, até domingo, influenciar alguém, influenciar 2 pessoas, 3 pessoas, a irem no culto domingo, mostrar que Jesus ama ela, falar que o mundo não é para ela e tal, e desafiar essa galera, dar uma meta. Faz o desafio e fala assim, cara, todo mundo aqui consegue trazer 2 pessoas no domingo? Você consegue, Laudeci? Consegue, Zildete? Consegue, fulano? Vamos então, vamos trazer, vamos salvar vidas e tal. Faz o desafio, lança a meta e encerra a célula.
Como que você vai encerrar a célula? Pessoal, ó, sábado vai ter isso, aquilo lá na igreja. Ó, os irmãos que podem ajudar, o pastor vai estar lá no Templo Euclides e tal, a partir de 10 horas. Irmãos, não sei o que lá, chegue mais cedo no culto, no domingo, chegue por volta de 18h40 e tal. Sábado vai ter não sei o que lá, culto de jovens. Você faz o aviso ali, ok? Faz o aviso, manda a galera abrir as mãos, faz uma oração abençoada e libera todo mundo para casa. Simples assim. Parece difícil, gente? O que vocês acharam? Ó, sobre a reunião de célula é isso. O cronograma é esse. Não tem mistério. Não tem segredo. Se a gente for obediente, a gente vai salvar muitas pessoas em nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário para a gente fazer uma oração final? Perfeito, tá? Não perder um dia. Só é se isso. acontecer algo mesmo, não vi, mas perfeito. O testemunho da Gildete foi o seguinte: esses dias de treinamento estão sendo esclarecedores para ela entender como ela vai fluir na célula que ela vai participar. Olha, eu estou apaixonado por essa visão. O site da igreja, da Central, ela disponibiliza para você baixar um arquivo de tudo que você quiser. O pastor não me pediu, eu fui lá. Eu baixei quase 7 gigas de conteúdo. Cara, tem conteúdo para a gente usar. Não paguei nada por isso. Tem tudo ali. E eu falei para o pastor, era a visão que a gente estava precisando para romper e salvar vidas. A gente quebrou cabeça, tentando encontrar o caminho. Os caras encontraram e nos entregaram o mapa. Só faz sentido para a gente seguir esse caminho porque os caras encontraram o tesouro no final do mapa. Eles cavaram até encontrar e deram esse mapa para nós lá. Então, assim, o que você está tendo acesso é algo excelente, é algo extraordinário, é algo muito poderoso, é impactante o que a gente vai fazer através dessas células. E Deus escolheu você para ser esse agente de transformação. Vocês podem aplaudir o nome de Jesus?